Pessoal, na nossa aula de oficina de negócios de hoje, a gente vai estudar o conteúdo A História do Dinheiro, certo? Então, esse conteúdozinho aí, ele está contido na página 39 do livro de oficina de negócios, tá? Então, a gente vai começar. As pessoas que trabalham, elas recebem dinheiro pelo serviço prestado, certo? Então, quando a gente cresce, fica adulto, que a gente vai trabalhar é porque a gente quer aquele dinheiro, a gente necessita, certo? Porque a gente tem as nossas responsabilidades nós devemos cumprir. Então, a gente trabalha, a gente presta aquele serviço e a gente recebe por ele, certo? Então, será que sempre foi assim? Então, vamos ver. Como surgiu o dinheiro? No passado, as pessoas elas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, como arroz, feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar o excedente por outro produto do que necessitavam. Por exemplo, eu produzi muito feijão e você produziu muito arroz. Para não perder essa produção, nós trocamos um pouco de feijão por um pouco de arroz. Essa forma de troca, pessoal, ela foi conhecida como escambo. Nessa época, não existiam as moedas nem o dinheiro de papel. Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas e, com isso, ficaram conhecidas como moedas mercadoria. As principais eram o gado e o sal. Este servia para a conservação dos alimentos, que deu origem ao termo salário. Na Roma Antiga, a principal forma de pagamento era o sal. Com o decorrer dos anos, essa forma de negociação deixou de dar certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. A melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza veio com a descoberta do metal, como o cobre, o ouro, a prata e o bronze. Depois de um tempo, houve uma padronização no formato e no tamanho desses metais. O valor da moeda era definido pelo tipo de metal. Por exemplo, o ouro vale mais que a prata. Este vale mais que o cobre, por haver várias tentativas de fraude em relação à autenticidade do metal. Passou-se a cunhar na face das moedas o seu valor. Agora, as moedas são feitas de liga metálica e níquel. Devido à dificuldade em guardar e transportar moedas, inventou-se o dinheiro de papel. A tarefa de guardar o dinheiro alheio, ela foi designada aos bancos, que em troca dão ao indivíduo um recibo com o valor da quantia guardada. No começo do século XX, muitos países começaram a emitir cédulas que fixavam os valores nas notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. O tamanho e o formato do dinheiro, do papel, são diferentes em cada país do mundo. Então, como vocês viram aqui, antigamente não tinha dinheiro, né? Então, as pessoas, elas produziam seus próprios alimentos, elas produziam o que elas precisavam, e então elas elas faziam trocas, né? Se eu produzia arroz, você produzia feijão, então, para que a gente não ficasse com aquela mercadoria que sobrasse, a gente fazia uma troca, certo? Eu trocava um pouco de arroz com o seu pouco de feijão. Então, assim, as pessoas, elas começaram a fazer, elas faziam esse tipo de troca, certo? E o principal, assim, o mercado de vendas, ele começou a crescer, aliás, ele começou a surgir, porque a mercadoria que era mais designada para troca era o gado, o sal, porque o sal ele conservava os alimentos, certo? Principalmente a carne, porque antigamente não existia geladeiras, congelador, como existe hoje em dia para manter os alimentos, não é? Então ali eles utilizavam o sal. Só que tinha aqueles alimentos que eram perecíveis que não precisavam do sal. Por exemplo, o arroz, o feijão, o milho, todos esses alimentos assim, eles não precisavam do sal para não se estragar, né? Eles não precisavam. Então, aí surgiu aí o metal, não é? Quando eles perceberam que o metal ele tinha alguma valia, então eles começaram a criar algumas moedas, certo? Cortavam os pedaços, certo? E eles começaram a fazer daí as moedas, certo? Então,
como eles cortavam os círculozinhos, eles começaram a dar valor a essas moedas. Por exemplo, o cobre tinha um valor, certo? E como ele era o mais fácil de se falsificar, por isso que ele tinha menos valor. Mas tinha o ouro, que tinha muito valor, a prata tinha menos valor que o ouro, e o que tinha menos valor ainda, que era o cobre. Então eles começaram a colocar naquelas moedas o real valor delas. Por exemplo, se ela valia 10 centavos, então ali ele colocava o 10. Que no caso aí, antigamente não era assim, não era, pelo menos aqui falo daqui do Brasil, não era real, certo? Era o cruzeiro, cruzado, enfim, o valor, o nome, a nomenclatura, no caso, ela foi modificada. Então, devido à facilidade para guardar e transportar as moedas, aliás, a dificuldade em guardar e de transportar as moedas, que era mais complicado, inventou-se o dinheiro de papel, certo? Que é aquele dinheiro que dá para, é até mais fácil, mais prático e tudo, de guardar-se no banco, certo, pessoal? Então, foi assim que foi surgindo o dinheiro, né? Assim surgiu-se a história do dinheiro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de oficina de negócios de hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar para a tia.